Quem está conseguindo vir todos os dias? Levanta a mão assim. Parabéns. Já foram 7 mensagens e agora é a 8ª. Então só falta 2 para vencer a nossa série de 10 mensagens sobre fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, render ao Senhor, Pai. Cada instante dessa semana, nós somos muito agradecidos por tudo que o Senhor já fez. E por fé, Pai, nós somos agradecidos pelo aquilo que o Senhor já vai fazer. Pai, as palavras, Pai, o contato, ó Deus, da gente como irmãos. Eu quero pedir que essa semana, Pai, gere em nós um combustível espiritual. Pai, que nos leve, Pai, a níveis mais altos. Que nos leve, Pai, a uma liderança mais eficaz. Que nos leve, Pai, a sonhos mais altos. Pai, nós pedimos agora que, mais uma vez, o Senhor limpe o nosso coração. Afine os nossos ouvidos para ouvir uma direção do Senhor. Pai, nós pedimos isso. Pai, eu me coloco diante do Senhor, Pai. Eu peço que nesse instante e sempre o Senhor cresça e eu diminua, para que a Tua palavra seja ouvida na alma e no coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O ano da fé. Esse ano a gente pensa e a gente acredita que Deus vai nos colocar em lugares diferentes, lugares melhores. Não que onde estamos não seja bom, mas Deus ele pode nos levar a lugares melhores. Mas a verdade é que quando começamos a falar de fé, você ou passou ou talvez esteja passando, mas não é assim anormal que em algum tempo nós tenhamos crises de fé. Assim, crise de fé. Crise de fé gera algumas coisas. Quando há uma crise de fé no nosso coração, ela não vem assim, dizendo assim, crise de fé, né? Você vai esfriando na fé, você vai mudando o seu coração, e em algum momento ela vai aparecer como desânimo, ou uma tristeza, ou uma apatia espiritual, ou um medo, né? E até pânico, né? Às vezes você perde a fé, e a apatia quer te pegar, as decisões passam a ser decisões erradas. Então a crise de fé gera algumas coisas. E, como eu disse, não vem com a plaquinha, né? Crise de fé. Vem com outros efeitos. Uma tristeza, um desânimo, alguma coisa nesse sentido. Mas quando nós acertamos a fé, as outras coisas, elas melhoram. A fé que nós temos, ela precisa ser descoberta, protegida, desenvolvida e conservada. Nós temos fé, mas a fé que nós temos, ela precisa ser aumentada todos os dias. Ela precisa ser blindada todos os dias. Ela precisa ser protegida todos os dias. Então, nós temos que cuidar da fé como um tesouro nas nossas mãos. Eu tenho fé. E essa fé, ela corre riscos. Ela corre o risco de gerar, em algum momento, esfriamento, de ser até apagar essa fé. Então, nós precisamos vigiar. E nós podemos vigiar o quê? O que nós ouvimos, o que nós vemos, onde nós priorizamos, o que nós falamos. E quando nós fazemos isso, a fé, ela é conservada. Ela precisa ser descoberta, protegida, desenvolvida e conservada. Toda pessoa tem fé em algo. Pode acreditar. Toda pessoa acredita em alguma coisa. Toda pessoa. Irmãos, das coisas mais absurdas que você pensar, talvez alguém alimenta a fé naquilo. Talvez um animal, talvez um pedacinho de madeira. A pessoa tem que se apegar a alguma coisa para viver. Mas o salvo, ele precisa ser batizado com a fé correta. Toda pessoa tem uma fé. Mas nem toda fé é correta. E você que é cristão, você anda com Deus, você só anda com Deus porque você foi batizado numa fé correta. A fé correta é em Jesus. Então essa fé precisa ser cuidada, vigiada, zelada. E quando nós aceitamos Jesus, você já tem fé. Fala assim, bate na costa da pessoa, você já tem fé.
Como assim, pastor? Já tem fé? Tem. Porque todos nós, quando recebemos a Jesus, nós recebemos o fruto do Espírito Santo. Assim, fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo tem algo, é como uma pocã, tangerina. Quando você abre, ela inteira é um fruto só. Mas quando você abre, você vê o quê? Vários gomos. Então a palavra do Senhor vai dizer que o fruto do Espírito Santo tem alguns gomos. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, vamos juntos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu sou crente, mas eu não tenho domínio próprio. Tem. O gomo está aí. Se você desenvolver, você vai aparecer na sua vida, porque o fruto vem completo. Eu não tenho amor. Tem. Eu não tenho alegria. Tem. Eu não tenho paz. Tem sim. Tem, porque quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo vem com o fruto e põe no teu coração. Pastor, mas como que eu tenho alguma coisa que eu não sei? Porque você não manuseia, né? Você não procura. Você precisa desenvolver o que tem dentro de você. Então todos nós temos fé. Estudar sobre fé não é fácil. Falar sobre fé não é fácil. Estudar sobre fé não é difícil. Falar sobre fé não é difícil. Escrever sobre fé não é difícil. Pregar sobre fé não é difícil. Por quê, pastor? Se você colocar na internet um dos assuntos mais procurados ou que tem mais conteúdo é fé. Coloca lá Google Fé, você vai ver o que aparece. Então, fazer uma pesquisa, escrever sobre o assunto, não é a coisa mais difícil. Estudar, falar, escrever, pregar, são coisas importantes. Mas o que realmente precisamos fazer é se movimentar por fé. Saber sobre fé não é difícil. Saber sobre fé, ter informações sobre fé, não é difícil. Agora, quando você precisa se mover pela fé, aí você é desafiado. Mover pela fé. É o tema que eu quero ministrar com você nessa noite. Como podemos movimentar por fé? Na verdade, o desafio de 2020 é se movimentar por fé. Fala assim, movimentar por fé. O desafio é esse. Estudar sobre fé também, pregar sobre fé também. Mas digo para você que não é a coisa mais difícil. Mas a coisa mais difícil é quando você sai do ponto para o outro ponto e tudo que você vê é fé. Tudo que você tem de base para fazer isso é fé. E esse é o nosso grande desafio de 2020. Meu desafio para você nesta noite, se movimente por fé. Se movimente por fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. A fé fundamenta o que você espera. Segundo esse texto do escritor aos Hebreus, a fé te dá um fundamento para as coisas que você espera. A maioria sabe que toda construção precisa ter um fundamento. Então a fé é o fundamento das coisas que você espera que aconteça. E você sabe muito bem que fundamento é um lugar que quase ninguém vê. Você vê quando está fazendo. Mas, por exemplo, aqui a gente não vê o fundamento desse prédio. A gente não vê, porque o fundamento foi tapado pelas coisas que a gente esperava quando foi construído. E a fé é aquela parte onde fundamenta a sua expectativa. Fundamenta a sua esperança. Pastor, por que o senhor tem tanta esperança? Porque eu tenho fundamento. Qual é o fundamento? A minha fé. A minha fé. Eu sou seguro na minha fé. Eu me sustento na minha fé. Se eu perder a fé, eu perco o fundamento. A fé ainda, segundo esse texto de Hebreus, a fé dispensa o que os seus olhos conseguem ver. O texto diz que a fé dispensa o olhar. A fé dispensa aquilo que a gente consegue ver como matéria. Nós já vimos aqui o pastor Emerson falando que a gente pode andar olhando
para as coisas de Deus, que é a fé, e não para as circunstâncias. O pastor Gerson falou que existe um mundo real e um mundo sobrenatural, e nós andamos no sobrenatural. Então a fé dispensa o que os olhos conseguem ver. Isso é forte. A fé abre mão do que os olhos conseguem ver. Os olhos conseguem ver coisas que quem não tem fé não consegue ver. O profeta Eliseu, diante de uma guerra, ele tem um servo que anda com ele, o Geazi. E Deus, ele abre os olhos do profeta Eliseu, e Eliseu vê um exército de anjos que vão vencer aqueles inimigos, e Geazi não consegue ver. Porque Geazi era limitado ao que os olhos viam. Mas o profeta Eliseu, ele tinha os olhos de Deus. Ou a gente pode olhar e não ver nada, ou a gente pode olhar com os olhos de Deus e ver que tem uma miríade de anjos aqui acampados ao nosso redor, que tem cuidado da nossa casa, que tem uma nuvem de Deus aqui nesse lugar, e ele protege a gente. Nós podemos dispensar o que os olhos veem. A fé dispensa. A fé dispensa. E aí aqui já pega algumas pessoas que talvez parecidas comigo, dizem assim, não, eu não sou muito negócio de fé não, eu sou muito pé no chão. Tá? Então você não tem fé. Eu sou muito pé no chão. Ser pé no chão é bom, mas falta fé para você ter a cabeça no céu. O pé pode até estar no chão, mas a sua cabeça tem que estar no céu. Então nós precisamos aprender que a fé dispensa o que se vê. Eu quero tomar aqui alguns exemplos, não vou sair desse tema, que a fé dispensa o que os olhos conseguem ver. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele recebe uma palavra de Deus. Ele vivia num lugar onde não chovia e que arca era algo desconhecido. E Noé, ele entra dentro de um plano de Deus. Irmãos, não tem coisa mais fantástica quando você perceber que você está dentro de um plano de Deus. E se você for bem esperto espiritualmente, você vai ver que a graça da vida é quando você se encontra dentro de um plano de Deus. Qual que era o plano de Deus? Deus, vamos contar a história de quem está mandando nesse negócio. Deus, ele fez o homem se enveredou para o pecado de tal maneira que ficou horrível. Chega no capítulo 6, Deus está totalmente irado e dentro do entendimento divino de arrependimento que não é o nosso. Mas a palavra mais perto para entender como Deus estava arrependido de ter feito o homem. Deus decide no coração que ia resetar a humanidade. Ia dar um fim no que existia e ia reprogramar, fazer de novo. Aí Deus, ele olha para toda aquela humanidade pecaminosa, podre, e ele vê e olha e encontra um homem. Assim, um homem. Noé. E a respeito de Noé é dito que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele achou graça aos olhos de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Como que eu consigo achar graça aos olhos de Deus? Quando eu aprender a andar com Ele. Noé, a grande chave da vida dele é que ele andava com Deus. E a Thalita falou ontem sobre essa caminhada com Deus. Quando ela falou, o Espírito Santo falou no meu coração, que ela falou que quanto mais a gente anda com Deus, mais parecido com Deus a gente fica. E veio o provérbio que diz, veja com quem você anda e saberá quem você vai ser. Se eu ando com Deus, eu vou ser parecido com Deus. Noé andava com Deus. Ele se parecia com Deus. Ele tinha o coração naquilo que era a vontade de Deus. Então eu imagino
que Noé, por andar com Deus, Noé percebia também que aquela humanidade estava condenada. Mas ele mesmo, no meio do pecado, ele consegue se manter santo. Irmãos, se Noé, no meio de um mundo inteiro distante de Deus, se manteve santo, eu posso afirmar para você que você consegue se manter santo no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, na sua cidade. Pastor, eu não consigo, todo mundo lá não quer Deus. Não interessa, todo mundo, quem viveu foi Noé. Talvez você lida só com uma sala de aula, e ali você pode ser um homem, uma mulher de Deus. Amém. Lá no trabalho, naquela salinha, você assim, não, pastor, eu vou falar de Deus lá, ninguém quer Deus lá. Você quer Deus lá. Se você está lá, Deus está lá, você é usado por Ele, você é instrumento dEle. Se Noé venceu o mundo inteiro, você consegue vencer a sua sala. Amém ou não, amém? Você consegue vencer onde você trabalha, o seu ambiente de trabalho. Você pode vencer no trânsito. Pastor, está todo mundo xingando, você não é obrigado a xingar. Você é diferente. Noé achou graça aos olhos de Deus, porque ele andava com Deus. E com quem anda com Deus, é quem Deus chama para uma aliança. Noé andava com Deus, e Deus diz a Noé assim, mas eu contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé andava com Deus. Com Noé, Deus fez aliança. Então eu aprendo que só tem aliança com Deus quem anda com Deus. Deus, ele tem compromisso com quem se compromete com Ele. Deus tem uma caminhada junto, ele coloca para o alto, Ele eleva quem anda com Ele. Então, quem anda com Deus tem aliança com Deus. Isso é importante para nós sabermos hoje. Só consegue alinhar o coração de Deus quem anda com Ele. A crise na vida de Noé, embora não registrada, mas Jesus, lá em Mateus, vai nos dar algumas informações. E eu quero pensar com você, aonde que entra a crise de fé? Eu penso que a crise de fé não está no fato de ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala assim, pastor, a minha crise é que eu não ouço a Deus. Presta atenção, eu vou te dar uma dica poderosíssima, leia a Bíblia. Você ouve Deus fácil. Ouvir a Deus, talvez, até por alguma pessoa que Deus use, mas se você lê a Bíblia, é o método mais top e seguro que você vai ter. Aí você ouve a Deus, não é o grande mistério. Você, para Noé, ouvir a Deus, olha Noé, faça uma arca, eu vou começar com você uma outra geração, vai entrar você e seus filhos, eu estou chateado com essa geração, depois eu vou mandar também animais para preservar a vida desses bichinhos. Agora, veja bem, irmãos, Noé talvez estava lá no manto e Deus fala com ele. Talvez no monte, talvez de joelho, talvez uma tempestade, porque Deus ele não é limitado a nada. Se Deus falava com Noé, poderia ser até face a face. Eu não sei como Deus falava com Noé, mas a verdade é que Noé ouvia a Deus. Agora, a grande crise está entre Noé sair da experiência com Deus e se dirigir para a mata e preparar a primeira tábua. Muita gente fica na experiência. Eu amo que Deus fala comigo, beleza. Mas sai daqui e não vai pegar a tábua para começar a construir a arca. A fé tem que movimentar a gente. Eu tenho que ouvir no secreto e sair no público para fazer o que eu ouvi no secreto. Noé ouviu no secreto, irmãos. E a crise dele foi, e agora, gente? Eu ouvi Deus mandar eu fazer uma tal de arca. Ele deu a medida, ele deu o material que eu devo usar. Ele me ensinou tudo. Aí ele chega em casa e fala, gente, eu precisava de ajuda. Eu falei, o que, pai? O que o senhor precisa? Eu preciso fazer uma arca. Que arca, pai? Eu nunca vi esse trem de arca. Porque vai chover. O que é isso, chuva? Não, é porque eu estava com Deus ali. E Deus falou comigo. Eu não garanto, mas talvez nem a mulher ajudou. Mas ele foi, por meio da mata, preparar madeira, preparar
betume, ele foi caçar, como ia pregar esse trem, como ia colar, como ia fazer essa arca para preservar a vida. A fé, meus irmãos, é o que nos movimenta. E nesse percurso, talvez ele tenha ficado sozinho. A crise está entre Deus falou comigo ou Deus falou a meu respeito e a preparação da primeira tábua. Deus tem falado com Noé uma experiência sobrenatural. Não é ter ido atrás da primeira tábua, é um movimento por fé. Começa a olhar para a Bíblia com esse olhar. Começa a perceber que os grandes homens e mulheres de Deus não são aqueles que tiveram grandes experiências com Deus, mas aqueles que se movimentaram, talvez até por causa de pequenas experiências. Pequenas experiências. Olha, eu estava ali e eu senti de Deus, a pessoa já vai fazer. Agora tem gente que fala assim, eu estava ali, essa semana eu senti de Deus, mas eu tenho que ver com Deus, eu tenho que ler no hebraico, eu tenho que ler no grego e não obedece nunca. Tem outros que ouvem e saem fazendo. Alguns ouvem e saem estudando. Estudar para quê? Você já não ouviu? É simples, irmãos. Noé poderia ficar perguntando que Deus é esse? Por que só fala só comigo? Ai, sabe aquela falsa modéstia? Deus falou com você hoje? Não, comigo falou. Esse meu Deus é maravilhoso, e adorar a Deus e a tábua, Noé. Já pensou, Noé? Adorando a Deus, eu estou tão feliz, Senhor, que o Senhor fala comigo. Eu sou o único das gerações. E Deus lá de cima dizendo, Noé, a tábua, filho. Sabe, vem estar adorando, Deus dizendo assim, ó, e a ação, cadê? E o pedido de perdão. Você está adorando. Deus fala assim, e aquela conta que você não paga, mano? E você não para de mentir. Você está enrolando os outros, você está adorando, você está certo. Eu acredito no teu amor por mim, mas me obedeça, por favor. Noé, irmãos, ele vai para um tempo que a gente precisa vencer, que é o movimento pela fé. Jesus fala a respeito do tempo de Noé e nos informa o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus usa essa experiência de Noé para dizer o seguinte: olha, no tempo de Noé, Noé estava lá batendo tábua, cortando tábua, serrando tábua, estava colando tábua uma em cima da outra, fazendo essa tal dessa arca, e todo mundo estava de boa, na linguagem de hoje. O pessoal naquele tempo estava todo mundo de boa. Noé ali construindo a sua arquinha, baseado no que, gente? Na fé. Ele construiu na arca, e faz a arca, e um casa, outro dá em casamento, outro come, outro bebe, e o povo está lá tranquilo. Talvez algum passava pelo Noé e falava, tá doido esse bicho aí, né? Ele se endoidou mesmo, irmãos. E pensa num cara que pregava mal. Esse tal de Noé, 120 anos não levou ninguém para a arca. Malemar a família. O pessoal passava e falava assim, Noé, assim, gente, vai vir o final. Deus vai mandar água. E o povo devia rir, né? 120 anos, talvez ele tenha virado a chacota, saído nos jornais, o maluco que constrói uma arca. Mas a verdade é, irmãos, que Jesus também está para voltar, e tem gente rindo de quem movimenta-se por fé. Jesus está voltando e tem gente de boa. Que não sejamos nós, amém? Aprenda a se movimentar por fé. Noé se movimentou por fé. Noé tinha um grande desafio pela frente, se movimentar por fé, e um movimento longo, irmãos. Um movimento de 120 anos. Você já imaginou? Você já imaginou você se agarrar a uma promessa? No tempo nosso de fast food, de internet, você tem que clicar e abrir. Agora você esperar 120 anos para a internet abrir. Clicou, o Google, daqui 120 anos, Já pensou? O Noé ficou 120 anos crendo.
120 anos crendo e movimentando-se por fé. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que Deus tem prometido na tua vida, mas espere. Aguarde, continue agindo por fé, se prepare que o dia está chegando, a chuva vai descer sobre a sua casa, a vitória está chegando, então se prepare, Noé se preparou por 120 anos. Ah, pastor, a minha vida não vai desde quando? Ah, uns 10 anos, o que é 10 anos para a eternidade, meu irmão? Está pouco 10 anos. Sabe, Deus está abrindo uma porta para você. Mas não sai da sua pegada, não larga a fé, não. Não passe a desconfiar. Eu acredito que Noé, nesses 120 anos, ele ficou sozinho, mas ele sempre recorria ao que Deus tinha dito a ele. Eu imagino que Noé, nos momentos de crise, imagina, irmãos, construir uma arca de uma altura que ele precisava de ajuda, talvez tinha que pagar as pessoas. E talvez ele tenha tido até crise financeira para construir esse treco. Mas sempre que apertava, eu imagino que Noé ia lá para o secreto e falava assim, o Senhor falou mesmo, né, Deus? Eu acredito que o Senhor falou. Mas Deus, já foram 80 anos construindo isso aqui. 90 anos, Senhor. Agora você imagina quando a vitória, porque isso aqui é uma vitória para Noé, irmãos, é uma derrota para o povo. Mas Noé, quando ele vê o bicharado entrando, ele fala assim, molecada, vamos que o trem é verdade mesmo. Você imagina a carinha dele dando tchau pro pessoal, ó. Falei para vocês. Falei. Agora você imagina o desespero de quem não se importou com a fé. Imagina o desespero de quem não ouviu a voz de Noé, que ele era a voz de Deus naquele momento. Imagina, irmãos. Mas a verdade é que no nosso dia a dia nós temos que olhar para Noé e ficar agarrados à nossa promessa. Noé precisava alimentar essa fé todos os dias. Noé precisava lutar todos os dias com a incredulidade dos outros. E Noé venceu. E venceu porque quem alimenta a fé não fica cheio de desânimo, amém? Quem se alimenta de fé não fica cheio de desânimo. Quem se alimenta de fé não fica cheio de medo. Quem se alimenta de fé não fica cheio de medo. Quem se alimenta de fé não fica cheio de tristeza. Quem se alimenta de fé fica cheio de esperança e de alegria. Aleluia! Alimenta da fé. Pastor, aplica isso na minha vida, por favor. Deixa eu te ajudar. O que você está passando agora? Está difícil, né? Tem tempos difíceis. Talvez em casa, talvez no emprego, talvez no casamento. Começa a alimentar isso de fé. Como que alimenta de fé, pastor? Começa a dizer o que você quer do seu casamento, o que você quer da sua vida. Começa a se alimentar disso. Isso é alimentar de fé. Eu quero a minha casa de volta, eu quero o meu lar em paz, eu quero o meu filho em paz, eu quero a minha filha em paz, eu quero a minha finança próspera. Alimenta. Porque quem alimenta de fé não se enche de desespero. Quem se alimenta de fé vive de esperança e de alegria. Você já viu pessoas que você vê assim, todo mundo de fora está vendo, está numa draga. Mas você vai conversar com a pessoa e fala, mas está bem demais, que isso. Aí de repente o quadro vira. Aí a pessoa fala assim, é de repente para você, porque eu já sabia faz tempo. É de repente para vocês, que olharam e pensaram que eu não ia dar certo, mas eu estava cheio de fé, eu sabia que ia dar certo. Porque eu sei o Deus a quem eu creio. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então não se alimente de tristeza, que é espírito vive de olho no que é eterno. Oh, Deus. Quando nós olhamos no que é eterno, irmão, isso aqui fica tão banal. Quando a gente sai desse nível aqui, você começa a olhar no que é eterno. Olha o que Paulo diz. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Eu fiquei pensando sobre isso. Ele fala assim, que Deus nos preparou para o outro nível. Ele fala assim, isso é tão sério que Ele nos deu o
penhor do Espírito. Penhor quer dizer garantia. Por exemplo, se você for à Caixa Econômica e levar todo o ouro que tem na sua casa lá, e é muito, em nome de Jesus, profeticamente, você entrega todo o seu ouro, e aí aquilo é uma garantia, você pega um dinheiro emprestado. Mas aquela garantia assegura que o banco está fazendo um bom empréstimo. Irmãos, ter o Espírito Santo em nós é uma garantia que eu e você somos de Deus. É uma garantia. É a mesma garantia daquele povo lá no Egito, quando veio o anjo da morte, e as pessoas que pela fé mataram um cordeiro de 1 ano e pintaram os umbrais com sangue. Pela fé eles fizeram aquilo, e a fé gerou para eles vida. É a mesma marca, a marca do sangue no umbral. A marca que Raabe fez quando veio a derrota sobre Jericó, e na casa dela tinha um cordão vermelho, dizendo aqui ela tem a garantia de que não será destruído. A mesma marca, irmãos, que tinha lá na saída do Egito, que tinha com Raabe, é a mesma marca que o Espírito Santo nos dá. Quando Deus olha de lá, o Espírito Santo brilha em nós. Fala assim, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. E o diabo sabe, nesse eu não toco, nesse eu não posso, nesse eu não posso, nesse eu não posso. E nós temos o penhor. Nós estamos marcados pelo Espírito Santo. Nós estamos marcados, isso nos garante vida. Isso nos garante vida, nos garante céu. Então a nossa terra não está aqui, Paulo está dizendo. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Para quem morre de medo da morte, Paulo não tinha não medo. Ele falou assim, eu estou doido para ficar logo com Deus. Ele fala, esse corpo aqui, ele impede de eu estar 100% com o Senhor. Mas eu tenho o Espírito em mim, e o Espírito em mim é a garantia de que eu tenho a marca de filho. Eu tenho a marca de filho. Nós estamos aqui, mas temos a garantia que pertencemos a Deus. Somos selados. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Paulo diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E eu não aguentei quando eu estava fazendo isso aqui hoje à tarde, terminando essa mensagem, eu fui ler Apocalipse 7. Não está aí, Marlene? Você pode colocar lá na tela. Eu vou ler aqui alguns versículos. Apocalipse diz assim, Apocalipse é uma visão de João, que foi levado para a ilha de Patmos, e João andou com os grandes. João andou com os anjos. Ele era aquele que era para ver e escrever depois. Então os olhos de João foram totalmente abertos para as coisas espirituais. E ele vê o seguinte, depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. O que ele está vendo aqui, irmãos? Viaja para a ilha de Patmos com João. Ele tem os olhos espirituais abertos. E ele vê 4 anjos segurando o vento da terra. Você já pensou a terra, o mar, sem vento? Para tudo. As ondas do mar pararam tudo. Ele vê assim, parou tudo. E os anjos estão segurando o vento. Porque logo virá o juízo de Deus. Então, eles estão segurando, porque aqueles ventos iriam vir para destruir tudo. Ele está vendo isso. As árvores param, dizendo... vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou e clamou em grande voz os 4 anjos, aqueles dos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Repita comigo, até que, assim, até que, no fronte, na fronte os servos do nosso Deus, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, sabe? Imagina um evento
e alguém dá algo assim, para tudo. O evento, para tudo. Daí sobe uma e fala assim, espera só um pouco, porque eu preciso selar os servos de Deus. E começou a marcar a testa dos servos de Deus com o Espírito Santo do Senhor. E aí ele começa a selar aqueles ali, o selo diz a quem você pertence. O selo indica a quem você pertence. Então, no meio daquela multidão que seria destruída, Deus olha para mim e para você. Se nós tivermos esse tempo vivos, Ele vai selar a nossa testa, dizendo, esse aqui pertence a Deus. Esse aqui é da casa. Esse aqui entra, esse aqui vai ficar na casa. Não vai ser destruído com os outros. E o texto segue. Então ouvi o número dos selados. Eu não falo sobre número, isso aqui é metafórico. Descendo lá para o versículo 17, eu acho. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus. Desculpa, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, ao nosso Deus que assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O que João vê? Ele vê os anjos em stand-by. Ele vê que um anjo, selado com o Espírito Santo, começa a marcar a testa, e ele vê que aquilo é uma multidão de gente. E a multidão vem cantando com galhos de palmeiras na mão. O que significava isso, irmãos? A linguagem é simples para eles. Quando a gente olha para a Grécia, todo vencedor de corridas, a celebração é com um galho de palmeira na mão. E existe um escrito judaico também que dá a entender que aquele que anda com galhos de palmeiras na mão significa que é vencedor. Deu para entender? Então sobe daquele monte de gente, aqueles com as palmas na mão, indicando, eu venci, eu venci, eu venci, está entendendo? Deus, Ele selou você, e Ele te deu um galho de palmeiras na mão, para você dizer ao inferno, eu venci. E aqui está a relação, e começa a dizer, eles cantam, adorando ao Senhor, todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os 400 viventes, ante o trono prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Sabe, irmãos, só vai cantar isso se você estiver selado pelo Espírito Santo. E a fé te dá destino. Crer em Deus te dá o destino do céu. Então eu precisava ser mais vivo nesse negócio. Não é a questão de ser crente de igreja, não. É a questão de ser selado para o último dia. Ser destinado ao céu. E eles adoram ao Senhor. Eles se prostram. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Pergunta para João, olha só, de onde que eles vieram? Respondi-lhe, Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva, da vida, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda, irmãos? Se o seu sofrimento são por coisas daqui, abandona isso. Se apega à alegria de lá. Aqui está dizendo que
Na hora do julgamento, se for agora o julgamento, os anjos vão ter que esperar um pouquinho, até que nós sejamos separados. E a gente entra. E lá diz que o Senhor será a nossa sombra. Aquele que se assenta no trono será o nosso pastor. Ele nos guiará pelas águas da vida. Irmão, isso é forte demais. Viva por fé. Viva por fé. Às vezes você sofre muito que está andando por vista. O movimento por fé não precisa ser ligeiro. O movimento por fé precisa ser rotineiro. Ah, pastor, mas eu não consigo ter uma fé assim, igual a do fulano. Não precisa ir com pressa. Vai todos os dias um pouco. Ah, pastor fulano, acredita sim e já sai fazendo. Deixa, cada um tem a sua caminhada. Então a caminhada na fé não precisa ser ligeira, ela precisa ser rotineira, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em... Vai pegando um pouquinho. Sabe? Vai crescendo, gente. Vai crescendo, cresça um pouquinho cada dia. Use o movimento de fé para alimentar outro movimento. Eu explico. Eu estava pensando sobre fé, tenho pensado e orado muito esses dias. E Deus me deu essa sacada assim. Pega um movimento que você já fez por fé, para oxigenar o outro movimento. Aplica. Aplica na sua mente aí. Por exemplo, para você se converter, você precisou abandonar o mundo. Isso é um movimento de fé. Hoje, que você já se converteu, você tem que crescer. Aí você pode dizer para você mesmo, peraí, eu achava que eu não conseguiria nem converter, eu já converti. Então esse movimento que você fez aqui, alimenta você para dar outro movimento lá. É mais ou menos assim, se eu conseguir sair do mundo, lógico, em Deus, por fé, e hoje eu estou aqui na igreja, parecia impossível, se eu estou aqui na igreja, eu consegui sair de lá, daqui eu posso ir mais longe. Então pega um movimento e alimenta o outro. Deu para entender? Vamos aplicar o nosso ministério. Alguém falou assim, não, você não vai ser nada quando crescer, já disseram para você, e você já venceu isso. Aí hoje fala assim, não, eu não consigo liderar um PG, daí hoje você já conseguiu vencer isso, já lidera um PG. Então você vai usar essa fé que você teve para liderar um PG, para falar assim, agora também eu vou liderar uma rede. Deu para entender? Eu achava que eu não liderava nenhum PG, já estou bom demais. Não, está bom demais não. Tá bom, mas você pode ir mais longe. De fé em fé. De fé em fé. Amém. Dá para ir caminhando. Você olhar para os seus fracassos, se eu venci aquele, esse que eu estou agora eu venço também. Então você vai se retroalimentando da fé em Deus, mas de coisas que você já viveu, que você está vencendo, e você vai se enchendo da fé de você mesmo. Ah, pastor, eu ouvi o testemunho do pastor tal, e agora eu estou cheio de fé. Que legal, mas se você não ouvisse ninguém, você pode ouvir a sua própria caminhada. Porque se você já deu um passo, esse passo te alimenta para dar outro passo. Você começa a acreditar que você tem fé mesmo. Você vai falar assim, eu tenho fé mesmo, hein? Eu já saí dali, eu era assim, agora não sou mais, então se eu não sou mais, é muito legal contar o passado, mas dizer assim, Deus, eu quero contar o futuro. É legal contar assim, não, que eu era isso, é legal falar, para a gente lembrar que a gente saiu de algum lugar, mas fala, Deus, eu também quero contar o futuro. Eu quero contar o futuro, eu quero dizer aonde eu vou chegar ainda. Se eu sair de lá, vim para cá, foi muito bom, obrigado, Senhor, mas e agora? Qual que é o outro movimento pela fé? Qual que é o outro movimento pela fé? Você achava que não conseguia nem namorar, está namorando, um movimento, parabéns. Qual que é o próximo movimento? Se eu conseguir namorar, eu consigo casar também, ué? Né? Se eu conseguir casar, qual que é o próximo movimento? Né? Se eu conseguir namorar, casar, eu consigo ter filho também. Né? Amém. Ou seja, você vai de fé em fé, né? E depois que tem filho, o filho cresce e começa a pensar no quê? Se eu conseguir ser pai, eu consigo ser avô também?
Não é não? E vai embora. Você vai andando de fé em fé. Se você está namorando alguém que não tem fé, você está frito, né? E agora, então, namorando, a gente vai para onde? Não sei, dancei. Uma vez dancei com essa história. Aí, não, amor, quer que eu conte? A razão dela ter me deixado, tá bom? Eis a revelação. Quem foi prudente vai perder. Revelação profunda. Eu namorando com a Thalita lá no seminário, assim, bem namorandinho mesmo. Aí um amigo meu, não sei se usado por Deus ou pelo diabo daquela noite. Mas assim, bem apaixonado, né? Daí ele senta na nossa frente e fala assim, vocês estão prontos para casar? Eu nem pensei, eu falei, não. Olha só o que passa na cabeça de um homem quando pergunta se está pronto para casar. Olha o que passa na cabeça de um homem. Eu não tenho salário, não tenho emprego. Como é que eu vou casar? Quem está pronto para casar assim? O que passa na cabeça da mulher? Ele não me ama. Foi nessa que eu dancei, entendeu? Depois eu tive que consertar esse negócio. Mas eu pensei financeiramente, ela pensou emocionalmente e eu dancei. Está entendendo? Falta fé. Está pronto para casar? Estou pronto para casar. Se for agora, não teria sofrido, né? Mas na época eu não era desenvolvido na fé assim, igual sou hoje. Mas foi isso. Então, movimente por fé, gente. Movimente por fé. Se movimente, ande, caminhe. Descubra novos níveis, vá para um outro lugar. Saia desse lugar. Tem gente que está no mesmo lugar há 10 anos. Chega. Dá tchau para esse lugar. Para assim, já vou. Quero desafiar você, se você quiser, ouvir uma mensagem do pastor Henry McLean. Ele ele tem a palavra assim, quando Deus troca as vestes, o endereço e o nome. Meu Deus, fantástico. Ele mostra na Bíblia um monte de situações, Bíblia, pura Bíblia, que a pessoa se prepara antes da bênção chegar. Harold, né? E ele fala um monte de texto, eu ouvi essa mensagem umas 4 vezes para eu poder assimilar isso. Ele fala, por exemplo, que Esther se vestiu de rainha antes de ser chamada pelo rei. Porque ela disse assim, a hora que ele me chamar, eu estou pronta. Olha só. Né? O Jacó, ele, lá quando ele precisa da bênção do pai dele, ele se veste com trajes de festa. Detalhe, o pai dele era cego. Então aquele traje de veste não era para o pai ver, porque o pai era cego. Mas era para ele ver que o meu dia da vitória chegou. Sabe, anda com roupa, anda com olhar de gente vitoriosa, mesmo que seja uma draga. Mas você tem que olhar, como é que você está? Estou bem. Estou bem. Estou bem, sabe? Eu fico olhando para isso, eu até vi minhas roupas. Quando eu estou mal, irmãos, eu me arrumo igual um mulambo. Mas quando eu estou bem, eu já me arrumo mais. Aí eu aprendi que eu tenho que me arrumar bem é quando eu estou mal. Para eu olhar no espelho e falar assim, eu estou bem hoje, hein? Né? Tem que ser por fé. Tem que ser por fé. Está entendendo? Então, ouça essa mensagem, depois vai te ajudar bastante, mas é desafiadora. Use o movimento de fé para alimentar outro movimento. Por exemplo, você fez o movimento da fé para abandonar o mundo, você conseguiu. Agora se inspire nisso para conquistar novos níveis. Porque a vossa fé cresce muitíssimo, Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica. Paulo está feliz com aqueles crentes, mas não é por causa de outra coisa. Porque ele olha e ele escreve, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Eu quero profetizar sobre a nossa igreja, que neste ano a sua fé cresça muitíssimo. É o ano de crescer na fé. Aleluia! Eu quero sair dizendo para os meus amigos, como é que está a igreja? Crescendo na fé, e crescendo muito. O povo agora está doido. O povo está crescendo. Tiago ensina que precisamos nos mover por fé. Olha esse texto aqui. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Eu entendi esse texto hoje com uma clareza muito grande. Tiago está dizendo, se você diz que tem fé e não se movimenta, irmão, você entendeu? Não é obra de fazer coisa, está dizendo assim, ó, a fé,
sem você se movimentar, é morta em si mesma. A fé, sem você fazer nada por fé, ela é morta em si mesma. Ele até desafia no seu escrito, dizendo assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele está dizendo assim: olha para mim, eu vou te mostrar que eu me movimento pela fé, eu faço pela fé. Então não tem guerra entre as coisas. Alguém quer ler esse texto assim: aqui Tiago defendendo a fé em detrimento das obras? Muito pelo contrário. Ele juntou as coisas. Ele está dizendo assim: eu vou te mostrar a minha fé, porque eu vou fazendo por ela. Meu Deus do céu, deu para entender? Eu vou te mostrar a minha fé, porque eu vou praticando a minha fé, e você vai ver que quando eu estou praticando, quando eu já estou crendo, quando eu já estou fazendo, o que vai acontecer? Eu já estou arrumando o chaveiro, porque o carro está vindo. Você vai ver que as minhas obras dizem que a minha fé funciona. Eu já comprei a aliança, porque o noivo vai aparecer nesse ano. É a obra é o quê? Comprar aliança. Ei, tem um som de casamento aqui hoje. Jesus viu a fé. Para encerrar, Jesus viu a fé no movimento de alguns homens. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles. Entenda comigo, irmãos. Jesus fala assim: esses caras acreditam mesmo. Estão tirando o telhado, cara. E Jesus fala assim: eles estão se movimentando porque eles acreditam. Eles puseram no coração e na mente que se esse paralítico vir aqui perto de mim, vai ser curado. Esses caras são doidos, eles acreditam mesmo. E o texto registra que Jesus olha para os amigos daquele paralítico e fala assim: vendo a fé de vocês. O movimento daqueles caras identificou para Jesus que eles tinham fé. Esse ano eu quero que você se movimente por fé. Porque eu quero ver Jesus olhando dentro dos seus olhos, dizendo assim: eu vejo fé. Eu vejo fé nesse PG, com 2 pessoas eu vejo fé. Porque eles arrumam as cadeiras, eles cantam alto, eles apagam a luz, eles fazem tudo. Jesus vai falar: eu mandar a gente falar, porque eles têm fé. Sabe, tem hora que você tem que... Tem hora não, o tempo todo. Antes do PG, antes de uma reunião de rede, faça para a multidão. E quando vier, você já veja as multidões. Porque a hora que Jesus vê a fé no teu coração, Ele multiplica, Ele cura, Ele liberta, Ele faz tudo que Ele quer fazer. Porque Ele tem que ver nos nossos olhos fé. Eu vejo que Deus, Ele anda no meio da igreja. E pelas reações, o Senhor sabe quem está acreditando e quem não está. Porque lá tinha uma multidão, irmãos. Lá tinha uma multidão. Mas aqueles rapazes, com as ações que tiveram, chamaram a atenção de Jesus. E são dignos de ser lembrados aqui 2000 anos à frente. Uma outra mulher com fluxo de sangue. Quando toca em Jesus, Jesus percebe: de mim saiu o poder. E quando ele olha para aquela mulher, ele fala assim: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Vamos crescer na fé? Vamos nos movimentar por fé? A fé, ela dispensa a vista. Talvez o que você está vendo não seja a coisa mais agradável do mundo. Mas a fé dispensa o que você está vendo. A fé mostra o que é eterno. Eu quero desafiar você. Pastor, eu vim aqui triste nessa noite. Eu quero desafiar você agora a dar um sorriso por fé. Dá um sorriso assim.
Assim, já estou feliz. Já estou feliz. Eu pensei em sair aqui e dar uma reclamada, mas já vou cortar essa história. Porque eu já estou feliz, eu decidi. Eu não preciso ver. A minha fé diz que no Senhor eu já sou mais que vencedor. A minha fé diz que o Senhor abre porta onde ninguém mais abre porta. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas a que Ele fecha também, meu irmão, sai fora que ninguém pode abrir. Deu para entender? Tem que movimentar. Senhor, eu preciso crer muito. Irmãos, eu até posso dizer para você que não precisa crer muito, não. Só obedece que você já crê. Vai praticando o que você já crê. Eu creio um pouquinho só, mas vai praticar o que você crê. Porque essa sua fé vai alimentar outra fé, outra fé. Quando você vê, você está voando diante de Deus. Fique em pé no teu lugar. Movimente-se por fé. Movimente-se por fé. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Dê um sinal. Feche os teus olhos no teu lugar. Dê um sinal para Deus. Eu estava, uma vez, numa conferência, até um amigo meu. Ele passava por uma luta tão grande. Eu estava mais atrás, assim, no auditório, e eu vi aquele amigo meu abrir o braço, assim. E de repente ele foi tomado por Deus e teve uma explosão, uma libertação pessoal assim. E eu vi ele correndo na frente do altar, sozinho. Umas 5.000 pessoas vendo. E eu orei e falei assim, é isso. É isso. Se tem alguém que Deus viu nesta noite, foi você. Se tem alguém que Deus viu nesta noite, foi você. Faça um movimento de fé. Quiser vir aqui à frente e dizer, Deus, eu estou aqui. Eu quero só falar para o Senhor do que eu preciso. Mas eu quero dizer que eu já tenho e eu já vou agir como quem tem. O pastor Domingos conta que ele estava condenado com câncer no estômago. Quando ele entendeu esse princípio, ele se levantou no outro dia.